Estreia de Felipe Coutinho em São Januário. O Vasco recebe o Bragantino e vamos falar agora as melhores oportunidades no mercado de apostas para esse confronto agora no Bets do Dia. Salve, salve galera, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Bets do Dia, falando de quê? De Brasileirão Série A, jogos bem interessantes nesse final de semana, mais uma rodada e vamos destacar agora Vasco e Bragantino, a estreia de Felipe Coutinho em casa, aí o primeiro jogo. Será que a barreira vai virar baile? É isso? É assim que é a música, Matheus Montenegro? Olá. É sério que você precisa perguntar? Precisa. A música que está na boca do povo, sim, a barreira vai virar baile. Né? Coutinho vai estrear pelo Vasco da Gama, duelo muito interessante, tá? Precisamos ter um pouco de cuidado, possíveis aí mudanças por causa da Copa do Brasil nos times que vão a campo, né? Vamos nos detalhar melhor no contexto dessas duas equipes, no contexto desse confronto, trazer estatísticas, informações para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. Bom, jogo em São Januário, né? Casa do Vasco, 7 da noite do sábado, né? Brasileirão aí nessas semanas de Olimpíada, jogos no final de semana sendo sobretudo à noite ali para não concorrer, né? Concorrer às atenções com os Jogos Olímpicos. Vamos ver como chegam as equipes em números, né? O Vasco, que jogou pela Copa do Brasil, empatou fora de casa com o Atlético Goianiense. Foi um bom resultado, tá? Estava perdendo por 1-0. Quem não teve um bom resultado foi o Massa Bruta, né? O Bragantino, que perdeu pro Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Inclusive, foi jogos seguidos, né? Entre os dois times. Haviam se enfrentado pelo Brasileirão e havia sido vitória do Atlético, né? Classificações bem parecidas, né? O Bragantino, 10º colocado, com 25 pontos. O Vasco, 11º, com 2 pontos a menos. Ataques bem semelhantes ali, né? Uma média um pouco melhor do Bragantino. O Bragantino tem uma defesa aí, acho que é até melhor, de fato, do que a do Vasco, que tem mais de 1,5 gols sofridos por jogo, mas relativizamos, né? 2 jogos ali, 6x1 para o Flamengo, 4x0 para o Criciúma, ali ainda no comecinho do campeonato, então isso elevou muito aí a média defensiva do Gigante da Colina. São médias parecidas, situações parecidas também na tabela de classificação, né? Assim, o Vasco ele vem de 3 jogos seguidos fora de casa, né, velho? Ele empatou fora contra o Atlético Goianiense e precisa aí reverter dentro de casa de São Januário, que eu acho que vai conseguir reverter, tá? O Bragantino, ele, vem muito mal, velho, principalmente fora de casa. Eu esperava um pouco mais desse Bragantino, tá? Eu esperava um pouquinho mais. A grande questão será que os dois times irão poupar? Será que é apenas um deles, né? A situação do Bragantino tá bem pior na Copa do Brasil, né? Contra o Atlético Paranaense, como o Fábio disse, perdeu fora de casa por 2-0, precisa reverter em casa. Então, eu acho que existe uma tendência maior de poupar jogadores do lado aqui do Bragantino, beleza? O Vasco empatou, acabou sendo um bom resultado pelo que foi a partida, né? O Atlético Goianiense foi melhor naquele jogo, vinha ganhando de 1-0 até ali mais da metade do segundo tempo, quando o Vasco conseguiu um empate no jogo. Então, assim, a gente precisa pesar isso na balança. Vamos tentar entender melhor o contexto desse confronto, trazendo padrões das equipes, estatísticas relacionadas aos últimos jogos. É o Vasco que vem de 2 derrotas, né, para Atlético Mineiro e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. E aí a gente tem uma tendência de poucos gols, tá? Tanto nos jogos recentes do Vasco, menos 2,5 bateu em 5 dos últimos 5 jogos do Cruz Maltino e em 4 dos últimos 5 jogos do Massa Bruta. Então, nos últimos 10 jogos, né, pegando 5 do Vasco e 5 do Bragantino, só em tivemos ali pelo menos 3 gols. Mas, quando eles se enfrentam, o ambas marcam bateu nos últimos 9 jogos. É uma estatística absurda essa aí, tá? Difícil isso aí acontecer. Difícil cravar algo também em termos de gols, né? Difícil cravar algo em termos de gols, porque são duas equipes, velho, assim, instáveis, né? O Vasco, ele vinha de 4 vitórias consecutivas, agora já vai em 3 jogos sem saber o que é uma vitória. Tem esse adicional da estreia do Coutinho dentro de casa, né? Que assim, a gente tem nem certeza se o Coutinho de fato vai titular, pode ser né? Poupado, pode acabar que seja poupado para a sua estreia em casa ser no jogo decisivo da Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense. Mas pelo menos banco ele fica, talvez. Não, também acho. Até porque ele foi o primeiro jogo que ele começou a titular. Ah, não, o segundo, né? Ele começou a titular também contra o Grêmio, né? Naquele jogo fora de casa na Arena Condá. Enfim, tudo vai depender das odds. Então vamos chamar ele, momento Bet Nacional, vamos dar uma olhadinha nas cotações, vamos ver o que a gente pode buscar nesse confronto. A gente já vê favoritismo lá do Vasco, que eu acredito que exista de fato, tá? Eu pesaria mais aqui a vitória de fato pro lado do Vasco, até porque eu acredito que é uma informação que a gente não tem agora, então a gente tá supondo, certo? Com base aí, né, no contexto das equipes. Eu acho que existe uma probabilidade maior do lado do Bragantino de poupar jogadores para esse confronto. Então, isso pesa muito a favor do Vasco, ao meu ver. É um time que com certeza ali vai ter torcida lotada mais uma vez, torcida ensandecida do Vasco da Gama, a barreira virando baile, com estreia de Coutinho possivelmente. Eu não acredito 100% na vitória do Vasco, acho que é de risco, mas como a odd está muito alta,
Eu acho que é uma boa pedida, acaba sendo um empate no aposta do Vasco da Gama. Vamos dar uma olhadinha nas odds, por favor, produção? Desce um pouquinho para baixo. Vamos ver. É bom até ver o handicap 0-0 também. Tá quanto ali, ó? 1,52 e o empate nula, desce mais um pouco, por favor. Se tiver a mesma odd, dá no mesmo. Pode ser mais. O empate anula do que o mercado de gols? Cara, assim, vamos ver gols também, né? O empate nula do Vasco a 1,52 eu acho que acaba sendo uma boa pedida, tá? Eu acho que o Vasco vai ganhar esse jogo e mesmo se não ganhar na pelas hipóteses, ao meu ver, é um empate. Jogou mal, né? Os últimos 3 jogos jogou mal. Velho. O Coutinho chegou e... Mas o Bragantino também não tá bem. O Bragantino fora de casa vem de 5, ou salvo engano, são 6 jogos, sem saber que é uma vitória também, tá? É um time que fora de casa, acho que salvo engano, são 2 empates e 4 derrotas dos últimos 6 jogos do Bragantino. Posso estar errado, mas se estiver errado é pouca coisa. Vamos ver gols? Você acha que é uma tendência de poucos gols? Que é o que a gente observou em jogos dos dois times? Recentes, sim, mas também, cara, eu não sei entre eles se essa tendência o menos 2 pontos de gols tá de boa, tá? 1,68, velho. Eu acho que pode ser uma boa pedida também. Paga mais, né? Do que o... Paga mais. Eu acho que é uma tendência, eu não tenho assim, essa convicção que é um jogo para poucos gols, não, sinceramente. Velho, é porque são, como eu disse, eu acho que são 2 times que estão em momentos muito instáveis. É difícil cravar alguma coisa. Mas, assim, ainda mais considerando que existe uma possibilidade de poupar jogadores, pode ser. Eu acho que as equipes acabam perdendo um pouco aí da sua força, né? Vai que pode acontecer também, eventualmente, do Bragantino ir com força máxima e o Vasco poupar alguns, e aí o empate nulo a gente acaba muito arriscado, né? Então, eu acho que é uma boa pedida, ao menos 2 pontos, porque tá com odd boa. Eu pensava que essa odd ia estar 1,5, 1,52, como tá 1,68, é uma discrepância relativamente grande para o empate nulo, eu acho que é uma boa pedida. Então vamos lá, produção, 50 no menos de 2 pontos em gols aí, boa, pagando 1,68, que é uma odd boa, tá? Por menos de 2 pontos em gols, porque jogos do Brasileirão, geralmente a gente tem uma odd menor disso aí. Então, relação custo-benefício, eu acho que é uma ótima. E o Vasco pode ser o empate anula do Vasco, talvez, com a escalação do Vasco? Tudo dependendo aí das escalações. Então ficaria pro ao vivo. Muito bem. Então vamos repassar? Dica do Tipster e fique de olho pro duelo entre Vasco e Bragantino pela Série A do Brasileirão. A nossa dica do Tipster para o duelo entre Vasco e Bragantino é o menos de 2,5 gols. É uma estatística que aconteceu com muita frequência, tanto nos últimos jogos do Vasco, em 100% dos últimos 5 jogos do Cruz Maltino, e em 4 dos últimos 5 jogos do Massa Bruta, o menos de 2,5 gols foi uma estatística que se respeitou. Agora, para o ao vivo, para o Fique de Olho, tudo vai depender das escalações das equipes. Por quê? A Copa do Brasil ela tende a influenciar aqui nos times que vão a campo nesse confronto, né? O Bragantino, por exemplo, foi derrotado fora de casa para o Atlético Paranaense por 2-0. Vai precisar reverter esse placar em casa. Então existe uma alta tendência de poupar alguns jogadores. Caso o Bragantino poupe aí pelo menos os principais jogadores da equipe, né? Até poupe mais que os jogadores que o Vasco, porque também existe uma tendência aí do Vasco eventualmente poupar um ou outro jogador. A gente acredita que o empate no aposta a favor do Vasco possa ser uma boa pedida. Pelo menos o empate acho que é bem provável de acontecer e eu pesaria a vitória um pouco mais pro lado do Vasco. Uma possível estreia de Coutinho em São Januário, a barreira vai virar baile, o Vasco é empolgado. Por mais que venha de 3 jogos aí sem vencer, né, é um time que jogando dentro de casa, acredito que tenha mais possibilidade de vitória do que o Bragantino. Então, empate no aposta acaba sendo seguro. Acho que é uma boa pedida para o confronto também, dependendo das escalações. Muito bem, então análise feita aí de mais um jogo do Campeonato Brasileiro da Série A, né? Rodada difícil, né? Sim, muitos times aí envolvidos na Copa do Brasil, então a gente fica ali com a análise mais dificultada, porque a gente não sabe com qual escalação cada equipe vai entrar. Mas enfim, gostou das dicas? Deixa o like, curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e quer ficar por dentro de todos os nossos conteúdos, acessa tvbet.com, o seu guia definitivo para as apostas esportivas. Valeu, Matheus! Valeu, Fábio! Tamo junto. Tamo junto, meus queridos.